Vou apresentar neste momento o gráfico de dispersão e as informações que a gente pode extrair por uma simples observação da análise visual desses gráficos. Gráfico de dispersão. Considerações iniciais. O primeiro passo para se analisar o comportamento de preços em relação a uma determinada variável influenciante é analisar o gráfico de dispersão. A simples observação gráfica pode nos detectar 4 informações muito importantes. Seria a tendência, a intensidade, a forma funcional da curva e a dispersão dos dados. Para que realmente facilite o entendimento da informação que estou passando, para quem está utilizando o software indicado, que é o SysDea, essas informações podem ser observadas na aba Variáveis, Exibir Variáveis, e aí o gráfico pelo qual estou me referindo está aqui apresentado, onde a gente identifica a variável dependente preço e no eixo das abscissas a variável independente área. Você tocando na setinha ao lado, você vai alternando as demais variáveis independentes que o seu modelo foi adotado. Então, para fazermos algumas considerações, extrairmos quatro aspectos importantes da análise gráfica da dispersão, trazer esses 4 modelos de distribuição diferentes, tendo o caso 1, caso 2, caso 3 e o caso 4, e vamos fazer as considerações analíticas desse gráfico. Primeiro delas, tendência. A gente identifica aqui nos casos 1, 2 e 3, existe uma tendência de decréscimo da variável dependente com a variável independente. À medida que estivéssemos aumentando ou crescendo a variável independente, estaríamos diminuindo ou decrescendo a variável dependente. No caso, poderia ser o preço unitário. Então, para os 3 casos aqui, identificado caso 1, 2 e 3, a gente percebe essa sensação, essa tendência de decréscimo com o aumento da variável independente, o que a gente não pode extrair nessa consideração do caso 4, onde a gente tem uma constante, à medida que estamos aumentando a área privativa, não tem nenhuma expressão no valor unitário. Segunda consideração, intensidade. A intensidade está relacionada com a inclinação da reta. Então, quanto maior a inclinação em relação à horizontal, maior vai ter o efeito, a intensidade, a força da variável exprimida em relação ao valor da variável dependente. Então, quanto mais próxima da situação de paralelismo, aqui como é o caso 4, a gente não tem uma boa intensidade dessa variável em relação aos valores da variável dependente. Nesse caso, a gente tem um sentido para esse. A ampliação é um pouquinho menos acentuada, a inclinação dela é mais deitada um pouco em relação ao caso 2 em relação ao caso 1. Essa é outra informação e a segunda que a gente pode extrair da análise gráfica da dispersão dos dados. A terceira informação que a gente pode extrair é a forma funcional da curva. A gente identifica aqui que para os casos 1, 3 e 4, a gente identifica uma tendência de linearização direta entre as variáveis dependente e independente. Já no caso 2, a gente não identifica essa situação de linearização, pois a forma funcional aqui é de uma curva. Então, a forma funcional mais próxima seria um tratamento exponencial para cá, e a gente deveria, na verdade, fazer uma transformação dessa variável para possibilitar a regressão linear. Quarta informação seria a dispersão dos dados. A gente identifica no caso 1, no caso 2 e no caso 4, um sentido de dispersão dos dados de forma linear, certo? E a gente não vê essa mesma situação para o caso 3.
a gente vê uma sensação de crescimento dos valores, né, da distribuição dos valores, um aumento de forma não linear nessa segunda metade ou segunda parcela dos valores distribuídos ao longo da variável independente. Essas condições do caso 1, 2 e 4 indicam um direcionamento para uma situação de atendimento da hipótese básica da regressão linear, que seria a de homocedasticidade. Aqui, onde a variância teria erros constantes. E aqui existe uma tendência de heterocedasticidade, onde a variância não tem esse funcionamento constante.